Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, estejam com todos nós. Sejam bem-vindos ao nosso canal, faça já a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e no vídeo de hoje eu gostaria de convidar você a me acompanhar até o final do vídeo, porque teremos assuntos muito importantes a esclarecer e que irão edificar a fé dos meus irmãos católicos e vão ajudar também muitos dos nossos amigos protestantes a entender o erro que eles cometem. Para começar, é preciso compreender a tática usada pelos protestantes, principalmente aqueles que são militantes ou que são entusiastas das suas maluquices. Eles sempre começam criando um espantalho, um boneco, para que eles possam chamar de Igreja Católica. E depois eles destroem esse espantalho ou esse boneco para dizer que destruíram a Igreja Católica. Ou seja, eles mesmos dizem coisas sobre a Igreja Católica que ela não diz, para depois atacar o que ela não disse, mas como se ela tivesse dito. Entende? Eu vou te dar um exemplo. Imagine que eu pergunte a você se você conhece o Senhor João. E você me pergunta, mas qual o Senhor João? Tem tantas pessoas por aí com esse nome. Então eu começo a descrever o seu João para você. E eu digo, olha, ele é um homem que tem 2 olhos, tem um nariz, tem uma boca, tem um pescoço. Você vai me responder prontamente, mas isso todo mundo tem? É intrínseco de qualquer ser humano? É exatamente isso que os protestantes fazem com a Igreja Católica. Eles dizem, Maria não salva ninguém. Ela mesma precisou ser salva por Jesus. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual sejamos salvos. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, é exatamente isso que a Igreja Católica ensina. Você percebeu como eles criam uma narrativa para atacar a Igreja de Cristo por coisas que ela não ensina? Você pode ler todo o catecismo da Igreja e em nenhum artigo você verá dito que Maria é salvadora ou que ela tenha o poder de salvar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o folheto da Santa Missa do último sábado, dia 16 de junho. Olha aí, esse foi o folheto da Santa Missa. Agora acompanhe comigo o que nós rezamos nessa Santa Missa juntamente com a nossa comunidade. Preste bem atenção. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, qual é a dúvida de que a Igreja Católica declara que existe apenas um Senhor e um Salvador? Pela graça de Deus, é que Maria se tornou imaculada. Pela graça de Deus, é que Maria concebeu Jesus Cristo em seu ventre. Meus amados, tudo é por Cristo, com Cristo e para Cristo e através da sua graça. A própria Virgem Imaculada disse em seu Magnificat, ou seja, em seu cântico de louvor, ela disse, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Mas também nesse mesmo texto,
a palavra de Deus diz que ela seria chamada bem-aventurada por todas as gerações. Perceba, todas as gerações. Alguém pode dizer, mas Jesus disse que bem-aventurados são os que ouvem a sua palavra e obedecem. Nesse caso, então, meus irmãos, Maria é duplamente bem-aventurada. Primeiro, porque ouviu e obedeceu, né? Dizendo, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E depois, porque a palavra diz que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Alguém pode até objetar dizendo, mas os católicos cantam hinos para Maria, e isso é idolatria. É outro fantoche criado pela cabeça perversa de protestantes desmiolados. Amados, isso é puro anticatolicismo. Porque eles se revoltam com um cântico a Maria, mesmo havendo uma ordem direta na Bíblia para que todas as gerações a chamassem de bem-aventurado. Mas nossos amiguinhos pentecostais têm esse hino de louvor a Daniel Berg e Gunnar Wingren no YouTube e não se incomodam. Olha só, que bonitinho. Se for uma idolatria protestantezinha, não é pecado. Apesar de nós encontrarmos, não encontrarmos nenhuma ordem na Bíblia, nem na tradição apostólica, nenhuma menção sobre chamar esses senhores de bem-aventurados por todas as gerações. Também no inário da Assembleia de Deus, tem um hino de louvor dedicado à sua instituição. Dá uma olhadinha lá, é o 144. É estranho, né? Quem tem tanta sede de combater a idolatria está cometendo idolatria e nem percebe. Será que nesse afã, será que nesse desejo desmedido de combater a idolatria, a pessoa não acabe se tornando idólatra? Bem, quem são esses senhores que eu mencionei? Eles são os fundadores no Brasil de um movimento protestante de matriz pentecostal chamado Assembleia de Deus. Inclusive, enquanto eu estou falando isso, eu lembrei de uma história muito interessante sobre a esposa de um deles. E eu acho até que a maioria dos assembleianos não saiba disso. A Frida Wingren era esposa do missionário sueco Gunnar Wingren. Alguns pesquisadores tiveram acesso aos diários de Gunnar Wingren em 2008, quando eles trouxeram da Suécia um acervo de fotos e de textos. Gunnar Schwan, que foi secretário de missões da Igreja Filadélfia, disse, abre aspas, foi horrível o que fizeram com ela. Muita gente ficou chocada com a forma que ela foi tratada pelas antigas lideranças, fecha aspas. Frida Wingren traduziu hinos para o português, como o 226 do Inário Assembleiano, escrevia textos evangelísticos, fazia visitas para famílias carentes, órfãos, viúvas, ou seja, era bastante ativa ao lado do marido. O esposo dela, o Gunnar, viajava frequentemente trabalhando na expansão da igreja e quase sempre ele voltava para casa muito doente devido à sua saúde muito frágil. O sociólogo Gideon Freire de Alencar, ele diz que ele ficava muito tempo de cama e que havia pegado malária diversas vezes. Dessa forma, para auxiliar o marido, a Frida vai tendo que assumir cada vez mais atribuições, como tocar, cantar e até pregar nos cultos. Ela começou a escrever boletins que encantavam cada vez mais as pessoas, fazia um trabalho muito forte dentro de um presídio, com cerca de 200 detentos. O problema é que esse trabalho começou a incomodar os grandes caudilhos pentecostais. Eles já tinham começado a colocar as suas garras de fora. Um pastor chamado Lindström, que era coordenador do jornal da Assembleia de Deus,
começou a publicar textos que condenava a prática de mulheres pregarem. E passou a escrever cartas de fofoqueiro mesmo, a um proeminente líder do movimento pentecostal de Estocolmo chamado Levi Petrus. Outro desafeto da Frida era o pastor Paulo Leivas Macalão, que ironicamente foi consagrado pastor pelo marido da Frida. É a maneira assembleiana de dizer muito obrigado. A situação chegou a tal ponto que foi convocada uma convenção em 1930 só para tratar do enquadramento da Frida. Assim diz o pastor Isael Araújo, que escreveu uma biografia da Frida Wingren em 2014. Essa reunião desbancou a Frida e seu trabalho, assim como o Gunnar, o próprio fundador. E a situação foi se tornando tão complicada, pois tinha se tornado um verdadeiro campo de guerra, que em 1964, o Petrus, lá de Estocolmo, que tinha sido até fundador de um partido político na Suécia, ele ordenou que a Frida voltasse para a Suécia, pois, segundo ele, o trabalho que ela estava fazendo estava prejudicando a igreja no Brasil. Quando eu digo estava prejudicando a igreja no Brasil, entenda-se, estava prejudicando os grandes caudilhos. Então ela foi em obediência, e quando desceu do trem em Estocolmo, ela foi pega e amarrada a uma camisa de força e levada a um hospital psiquiátrico. Os pesquisadores dizem que em nenhum dos prontuários médicos havia qualquer diagnóstico de que ela sofria de algum distúrbio mental. Ela morreu com 49 anos, em 1940, pesando apenas 23 quilos nos braços da sua filha. Enquanto eu estou contando isso para vocês, sinceramente, parece que eu estou contando a minha história. Eu vi tanto isso acontecer, com os outros e comigo, que parece que a história é minha. Talvez seja por isso que Salomão já dizia, né, no livro de Eclesiastes, ele dizia: não há nada novo debaixo do céu. Meus amigos, eu paro por aqui, eu não quero que o vídeo seja muito extenso. No vídeo de hoje, então, tivemos a oportunidade de conhecer mais algumas verdades sobre a nossa Santa Mãe e conhecer mais uma vítima da Revolução Protestante. Amigos, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que São Miguel Arcanjo nos proteja e que Nossa Senhora interceda por nós, para não cairmos nas garras afiadas daqueles que oferecem uma salvação fácil e uma salvação barata. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana repleta de todas as mais preciosas bênçãos do céu. É o desejo do meu coração, no nome de Jesus e com as bênçãos de Maria.